Assalamu alaikum, bem-vindos ao Além das Pirâmides. Mais uma semana se findou. Aliás, aqui no Egito começa hoje a semana ao domingo, é o primeiro dia da semana, mas ainda trouxe para vocês alguns casos que aconteceram aqui em Matru hoje mesmo de manhã. Alguns casos hoje eu vou resumir porque não foi uma semana cheia de coisas inusitadas e diferentes daquilo que vocês já estão meio que acostumados, quem me segue aí há mais tempo, mas vou falar aqui apenas realmente daquelas coisas diferentes que é só no Egito. Agora, as notícias internacionais seguem o mesmo padrão que vocês conseguem ver nos vossos países e vamos lá isso. Bora comigo. Em um novo incidente trágico, uma pessoa perdeu a vida e outras 62 ficaram feridas num vazamento de gás cloro de uma estação de esgoto na província de Quena, no sul do Egito. O incidente começou com as autoridades egípcias recebendo os relatórios de dezenas de vazamentos de gás cloro em uma estação de esgoto na cidade de Alamal, em Quena. Imediatamente, as forças de segurança se deslocaram para o local e as ambulâncias também chegaram para o apoio à população, onde foi então descoberto que existia um vazamento de gás cloro que estava ocorrendo num dos cilindros da campanha mecânica da Drinking Water and Sanitation Company, ou seja, pessoal, nas águas. Então, por isso, quem vem ao Egito de férias, quem está aqui até é aconselhado até escovar os seus dentes com água comprada. As autoridades conseguiram controlar o vazamento e transportar o cilindro para fora da cidade, enquanto 25 ambulâncias foram justamente para o local transportar os feridos para o Hospital Geral de Quena. Além da transferência também de uma equipe de proteção civil para fornecer suporte a transferências de tráfego, porque foram feitas para evitar que passassem os cidadãos ali expostos à inalação naquelas proximidades, naquelas estradas próximas. Uma briga acalorada entre 3 famílias no Egito aconteceu aí que chocou aí o país, deu muito o que falar. A briga ocorreu na aldeia de Namria al-Onion, na província egípcia de Al-Harbiya. Durante 3 horas seguidas, as ruas foram atacadas com tudo que tinham, pedras, paus, tijolos, tudo foi usado e o pânico causou ali um terror entre os transeuntes durante essas horas de desentendimentos. Tudo se gerou à volta do comércio de substâncias ilícitas e cervejas e álcool, deixando então dezenas de feridos, porque aqui a população sai para a rua e faz justiça com as próprias mãos. A briga feriu cerca de 30 pessoas. 3 testemunhas oculares na aldeia confirmaram que houve um estado de terror e pânico entre as famílias envolvidas por causa do comércio generalizado de substâncias proibidas entre os grandes criminosos nos últimos meses. E isso levou que a população começasse a catar essas pessoas e a eclodir ali em público, em plena praça pública. Então, ao codificar os procedimentos de segurança e preparar emboscadas fixas e móveis, os oficiais do ramo da investigação criminal aqui no Egito, dos centros apropriados das cidades de Samnud e Mahalah, conseguiram apreender 25 pessoas em posse de substâncias ilícitas e armas, enquanto a busca por alguns elementos que conseguiram fugir continua. Pois é, o Egito não está ileso também desse problema mundial. 2 mortos e 38 feridos, mas afinal retifico aqui agora, 3 mortos e 37 então feridos, porque mais um veio a falecer. Em uma colisão terrível hoje cedo, na estrada internacional do norte do Egito, que liga aqui Alexandria a Matru, justamente aqui na minha localidade. Então 2 pessoas de início estavam confirmadas o óbito, 38 ficaram feridas durante uma terrível colisão na estrada costeira aqui no norte da capital egípcia, no norte do Cairo, não é? As autoridades receberam um relatório de uma colisão então entre um caminhão e um ônibus, transportando passageiros no quilômetro 100, na estrada costeira que conecta as províncias de Alexandria e Marsa Matru, onde eu moro. Então,
Hoje eu estou dando aqui notícias aqui da minha localidade, que também é muito afetada no verão, especialmente pelos acidentes de trânsito. Imediatamente, dezenas de ambulâncias foram deslocadas para transportar as vítimas e feridos para os hospitais, e vocês sabem que quem é responsável por esses transportes é meu esposo, Mustafinha. Ele é o diretor, então, do setor norte de todas as emergências e ambulâncias. Por isso, estou dando em primeira mão aqui para vocês as notícias reais. As autoridades transferiram, então, vários feridos para os hospitais de Daba e Hasar Hekma, que é aqui perto, aqui bem na entrada de Matru. A causa do acidente foi excesso de velocidade. O nosso domingo começou, então, com a notícia aqui também da morte do jovem Abdallah, filho de um artista egípcio, Hassan Youssef. Ele se afogou numa dessas praias lindas aqui da costa norte do Egito. Ele estudou aviação na Ucrânia, depois ele retornou também a Beirute e obteve o bacharelato lá no Líbano em informação pela Universidade de Beirute. Nunca entrou na comunidade cênica técnica. Outra notícia que também foi tema aqui esta semana foi um noivado que se transforma num funeral. Pois é, um jovem caiu morto durante a dança com a sua noiva, Suhaib Khalid, 22 anos. O nome verdadeiro dele era Saad, mas ele era chamado de Suhaib. O Khalid, ele sofreu uma parada cardíaca súbita e durante a cerimônia do seu noivado, especificamente durante a dança com a noiva, ele começou a passar mal e ele caiu nos braços depois ali do pai e dos seus irmãos. O Hospital Al-Salam de Porto Said, isso aconteceu lá em Porto Said, no norte do Egito também, recebeu o jovem já desfalecido de 22 anos e a morte foi confirmada e a causa, paragem cardíaca por morte súbita. Os amigos e os familiares de Khalid disseram que ele estava muito exausto por causa dos preparativos para o casamento durante aquela semana toda, não é? E ele não estava descansando muito bem. Mas eu acredito que, a minha mera opinião, que ele talvez já sofresse de algum problema cardíaco e não soubesse. Que no Egito acontece bastante, especialmente médicos que aguentam plantões atrás de plantões, muitas vezes trabalham horas extraordinárias, muitas sem remuneração, e eles acabam sofrendo estas paradas cardíacas súbitas, infelizmente. 2 amigos egípcios entraram em discussão. Um emprestou 100 libras, coisa de $3, gente, $3, e decidiu então vingar o seu direito com inúmeras... O acusado foi preso em flagrante e está detido até acabar as investigações. A vida do ser humano não vale mais nada. Já se tira a vida de um colega por uns míseros $3. A mídia egípcia revelou também detalhes de um crime hediondo e misterioso contra um jovem egípcio lá na Itália. Pois é, não foi aqui no Egito. Onde a polícia italiana encontrou um corpo na cidade de Gênova, completamente massacrado, separado e sem membros, gente. Eles disseram às autoridades italianas que encontraram o corpo de um jovem chamado Mahmoud Saed Abdallah, de 19 anos, nas águas de Gênova, sem esta parte e os membros. As autoridades italianas examinaram o corpo e descobriram que ele foi fatalmente golpeado, com golpes de arma branca, no peito, coração e abdômen, o que o levou a uma detonação completa do seu fígado e estômago. Ou seja, eles deram esses detalhes horrendos de que ele praticamente estava completamente retalhado nas suas vísceras. E ele foi jogado depois na água do mar, em frente a Santa Greta. As investigações sugeriram ali no início que ele foi morto por seus colegas de outras nacionalidades na cidade, ali, por desentendimento. Porque dizem que lá na Itália tem até bairros só com egípcios, com muçulmanos e com muitos árabes. Eles até são divididos assim em grupos e há aquelas rivalidades grupais. As investigações iniciais revelaram que o jovem da cidade de Adsa, na província de Fayum, no sudoeste do Egito, ali 3 horinhas do Cairo, chegou ao país em imigração ilegal em 2019.
e após a sua chegada ele foi colocado em um gênero de abrigo para menores, porque ele ainda não tinha idade para sequer trabalhar e ainda passou a pandemia toda na Itália. Quando ele completou os 18 anos, ele recebeu a licença para trabalhar e ele trabalhava como cabeleireiro na Itália. As autoridades italianas então prenderam vários de seus colegas suspeitos, provavelmente ali de nacionalidades árabes também, marroquinas, etc., que também trabalham na Itália, enquanto atualmente eles estão sendo questionados para saber a verdade dos fatos, identificar tudo, né? Está tudo, a investigação segue e os motivos também que levaram a cometer esse crime hediondo contra um rapaz tão novo. Em fevereiro passado, gente, as autoridades da comunidade egípcia na Itália anunciaram que haviam encontrado um corpo de um homem egípcio chamado Mohammed Ibrahim, que vivia em Silavina, completamente carbonizado dentro de seu carro com vestígios de tiros. As autoridades receberam um relatório do desaparecimento do homem de 44 anos em janeiro deste ano. E após tentativas extenuantes de buscas, encontraram seu corpo então dentro de um carro, num campo todo carbonizado, o campo de Gambulu, na fronteira com Vigifano. As autoridades descobriram que o corpo levou um tiro antes. Depois de darem um tiro, eles atearam fogo ao carro. A polícia descobriu que os culpados eram italianos da família da ex-mulher italiana. E ele tinha um filho também. Então, existem aqui tantas variadas causas que vocês já até subentendem e vocês até conseguem saber mais ou menos, né? As causas dessas agressões e dessa raiva toda. Voltamos à questão, então, da eletricidade. O governo egípcio anuncia uma programação diária de cortes de energia em cidades e aldeias. Nesta segunda-feira já começará. O governo recebeu reclamações de cidadãos de que os cortes de energia são mais longos nas aldeias do que nas cidades. E lá na aldeia é muito mais quente. O mau funcionamento das redes de eletricidade é possível com o aumento das temperaturas. As turbinas de eletricidade consomem maiores quantidades de gás para se manter ali na ativa. E devido às temperaturas tão elevadas do verão, eles esclareceram que vamos ter sim que agora continuar os cortes em determinadas regiões todo o verão. É possível que a eletricidade volte ao trabalho normalmente a partir da terceira semana de setembro apenas, se as temperaturas melhorarem. Disse ele, acrescentando que o Estado gastou 355 bilhões de libras egípcias no setor de eletricidade desde 2014. Mas, gente, sem água e sem luz, a gente não consegue passar, não é verdade? Num verão, imagine ali a comida toda nas geladeiras, as coisas acaba levando as pessoas até a terem probabilidade de mais intoxicação alimentar por não conservação dos alimentos como deve ser. Enfim, o Egito emitiu convites às fações palestinas para participar de uma reunião dos secretários-gerais das fações no Cairo, no final deste mês, para discutir os ataques israelenses na Cisjordânia. Justamente hoje, domingo, eles estão, neste momento, reunidos. O presidente palestino Mahmoud Abbas, Abu Mazin, chegou ao Cairo no sábado, a convite oficial do presidente egípcio Sisi. E para participar dessa reunião dos secretários-gerais das fações palestinas, que está programado para ser realizado hoje, justamente domingo. Então eles estão neste momento reunidos. Diab al-Nur, embaixador do Estado da Palestina aqui no Egito, anunciou que Abu Mazin, o presidente da Palestina, realizará uma sessão especial com o presidente Sisi para discutir os últimos desenvolvimentos na arena palestina, os esforços para avançar no processo de paz e acabar com a ocupação israelense, além dos grandes esforços feitos pelo Egito para alcançar a reconciliação, para discutir os ataques israelenses na Cisjordânia e os últimos acontecimentos por lá. Oremos para que isto tenha um fim um dia. Não se aguenta
ver tanto genocídio. E é isso por hoje. Foram poucas as notícias, mas são essas as que estavam no top dos principais jornais, dos principais manchetes aqui no Egito. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês. Mandem as vossas dúvidas, mandem sugestões, deixem o vosso like para ajudar o canal, que está indo bem, graças a Deus. E continuemos lá no Instagram com as notícias diárias ali, novidades e um bate-papo legal ali no direct. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!